Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos dar início a mais uma segunda-feira. Glória a Deus, esse feriado, né? Mas o Senhor, sabemos que nós temos feriado para os homens, mas o Senhor não tira férias. Glória a Deus. Então, nós, em tempo e fora de tempo, nós ministramos, pregamos a palavra, porque isso é bênção para nós. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. É algo tão essencial, digamos assim, para a nossa caminhada com o nosso Senhor. É impossível nós pensarmos no Senhor, pensarmos nas coisas de Deus, se nós não crermos, se nós não tivermos o mínimo de fé. E acredito que isso é um assunto básico, né? É um assunto para começo, para a caminhada com o Senhor. É ter fé, é crer naquilo que primeiro, as Escrituras estão falando, aquilo que os homens de Deus vêm pregando, e também aquilo que o Espírito Santo vem compartilhando através de cada um dos filhos. Tem um texto lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1 e 2, que ele vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, boas experiências, né? Então, ou seja, pela fé, todo o restante acontece, até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus ele é espírito, ou seja, você não vê a Deus, não vê o espírito. Então, até para você crer no Senhor, você precisa ter essa fé. Fé naquilo que você não vê. Então, a nossa fé é algo básico, básico para que a gente consiga continuar essa caminhada e ter um relacionamento com o Senhor. Caso ao contrário, nós não vamos conseguir avançar ou desenrolar, né, esse processo de relacionamento com o Senhor. E nós vamos ver nesse mesmo texto, avançando um pouquinho no versículo 6, nós vamos ver também que ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a primeira coisa é ter fé para crer nesse Deus, crer nesse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que nos criou. Esse é o princípio da fé. Se você crê em Deus, entenda que você já tem uma fé. Você já começou um relacionamento com o Senhor. Essa fé ela pode ser pequena, mas ao mesmo tempo que ela é pequena, ela pode ser desenvolvida. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui tem um outro ponto também, né? Nós começamos com o quê? Com a fé para crer nesse Deus. E agora, a nossa fé também avança no sentido de que, para nós sermos salvos, também somos salvos pela fé. Porque visivelmente, para quem se converte, visivelmente você não tem como discernir se a pessoa é salva ou não. Mas é pela fé. A pessoa tem que crer. E claro que depois que a pessoa for salva, essa salvação ela vai produzir um comportamento diferente nessa pessoa, que vai sendo desenvolvido. Mas até mesmo para ser salvo, você precisa crer. Então nós compreendemos que a fé ela é essencial, é necessária, até mesmo para a nossa salvação. Caso ao contrário, sem a fé, nem salvo nós somos. Nem isso. Então, esse é o ponto de partida para todo cristão, todo crente, digamos assim, é o ponto de partida.
é crer, como diz em Hebreus, crer nas coisas que se esperam, mas não se veem. E se você observar todas as coisas do Senhor que nós cremos, todas as coisas são coisas que nós não vemos. Todo a nosso relacionamento com Deus é baseado em coisas que nós não vemos. Porém, depois acaba se manifestando, porque a fé é assim, você crê em algo que você não vê, e quando você dá esse passo no mundo espiritual, posteriormente ele acaba se manifestando no mundo natural. Então aqui nós começamos, esse é o básico, crer, esse é a fé. Tudo é pela fé, tudo. Não há como você andar com o Senhor, não existe como você andar com o Senhor sem a fé, né? Nós acabamos de ler que até para crermos no Senhor, que existe esse Deus, este Senhor, esse Criador, nós precisamos crer, ter fé, mesmo nós não vendo. Então, esse é o nosso básico. Lá em Lucas 17, no versículo 5 e versículo 6, seus discípulos estavam com algumas questões com o Senhor, e o Senhor, então, eles pedem ao Senhor, dizendo assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arrasta-te e transplanta-te no mar, e ela obedecerá. Irmãos, aqui quando nós lemos esse texto, nós vamos observar que aqui ele não está falando de algo do físico, ou seja, essa amoreira no físico. Em outras passagens, você vai ver que ele está falando sobre uma montanha se lançar no mar. Ele não está falando de algo físico. Assim como a fé é nós esperarmos coisas que nós não vemos, é algo espiritual, posteriormente ele vem se manifestar no natural, a mesma coisa tem o sentido desse texto. Quando ele está falando aqui, ele está falando de algo espiritual, para que nós tenhamos essa fé, que a gente possa crer que quando nós damos uma ordem no mundo espiritual, que verdadeiramente essa ordem ela é cumprida, ela acontece. Estão compreendendo? Então, toda a nossa fé é baseada naquilo que nós não vemos. Isso é o básico para nós andar com Deus. Isso é o básico. E se você observar aqui, vocês vão ver que os apóstolos pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles. Ou seja, não tem problema, não tem problema de nós termos uma fé pequena, porque é assim que nós começamos. Toda semente, ela começa pequena, porém ela vai passando por um processo de transformação e vai crescendo até gerar o seu fruto. Tem outra passagem que fala sobre o grão de mostarda. Vocês lembram? O grão de mostarda é um dos menores grãos que tem, mas conforme ele vai morrendo e vai desenvolvendo, vai crescendo, se torna uma das maiores hortaliças. Ou seja, não importa se a nossa fé ela é pequena. Agora, para eu desenvolver, eu posso pedir, é simples. Eu posso pedir assim como os apóstolos nos deixaram aqui como exemplo. Senhor, aumenta a nossa fé. Só que aqui também, o que que o Senhor deixou para esses apóstolos? O Senhor deixou uma situação, olha, se acontecer isso, vocês podem dar essa ordem. Ou seja, o que que o Senhor está falando? O que que o Senhor está comunicando? Que para nós aumentarmos a nossa fé, não é um passe de mágica. O Senhor ele não vai fazer um download de um programa para nossa mente dizendo assim, ó, agora você aumentou a sua memória, você tem mais fé. Pronto, não. Quando os discípulos pediram para o Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor colocou uma situação de experiência. Experiência. Então, como que eu aumento a minha fé? Simples, vivendo. Vivendo experiências com Deus. Ou vivendo experiência com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Esse é o passo, esse é o desenvolver a nossa fé. Porque se nós só clamarmos ao Senhor e pedirmos, Senhor,
aumenta a nossa fé. Mas nós não nos colocarmos em situações de experiência, nós não teremos como aumentar a nossa fé, porque não terão situações para ser criadas esses momentos de fé, em momentos que eu vou precisar confiar naquilo que eu ainda não vi. Por isso que o Senhor cria situações. Quando nós pedimos algo para o Senhor, pode ter certeza que quando nós pedimos algo para o Senhor sempre nos dá situações, situações para vivenciar. E a fé não é diferente. E aqui eu quero fazer agora uma comparação com alguns outros textos que vai estar falando sobre um outro assunto, mas que está intimamente ligado a esse assunto da fé. Quero passar aqui um salmo para vocês, que é o Salmo 34, versículo 4. E ele vai dizer assim: Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, ou seja, todos os meus medos. Aqui esse salmo ele vai estar falando sobre medos. Outro texto, Isaías 41:10. Também vai estar falando desse tema. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, nós já vimos dois textos aqui, o Senhor falando a respeito desse medo, desse temor. Outro texto, para reforçar, Salmos 56, versículo 3. Ele vai dizer assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Então, nós podemos observar duas direções, dois textos aqui que nós trouxemos, dois formatos de texto. Alguns textos falando sobre a fé, que é a base do nosso caminhar com o Senhor, e alguns textos falando a respeito do quê? Do medo, falando desse relacionamento com o Senhor, que o Senhor nos tire esse medo, ou quando nós tivermos medo, nós vamos buscar no Senhor. Por quê? Porque esses dois assuntos, um vai estar puxando o outro, ou um vai estar retirando o outro, um vai estar prevenindo o outro, a fé e o medo. E nós vamos observar isso através de um texto que está lá em Mateus, é uma passagem bem conhecida, eu quero ler com vocês. Mateus no capítulo 14, que é aquela passagem onde que Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele caminha, né, sobre as águas. Que a gente tem essa ideia de que Pedro, ele só saiu do barco, deu o primeiro passo e começou a afundar. Mas nós vamos ver que não foi bem assim que aconteceu na história. Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim: Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritavam, olha só, de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó vós de pequena fé, por que duvidastes? Glória a Deus. Então, esse texto aqui, ele vai conter essas duas direções desses textos que nós trouxemos, ou seja, a fé e também o medo. Essas duas direções. E nós observamos aqui no versículo 26 que a primeira reação deles ao ver algo incomum, que não é comum nós observarmos, alguém andando sobre as águas, é, eles acharam que era um espírito, que era algo espiritual, eles gritaram e tiveram medo.
E aí eles vão dizer assim: imediatamente Jesus falou com eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu. Quando eu olhei isso aqui, irmãos, eu vejo que aqui o Senhor nos dá uma chave. Uma das coisas que faz nós crescermos em fé e experimentarmos o Senhor e termos experiências com Deus é ter esse debate, não digo debate, mas ter é, essa troca de informação, de comunhão com o Senhor. Porque nesse momento aqui, quando o Senhor fala a eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, eles poderiam ter ficado quietos, poderiam ter esperado o Senhor vir até o barco e entrado com eles. Era simples. Mas observe que Pedro teve um comportamento que às vezes a maioria de nós não tem, que ele conversou com o Senhor sobre aquela questão. Ele, digamos assim, colocou o Senhor à prova no sentido assim, Senhor, então eu quero ir eu quero ir além. Eu já tive essa experiência de ver o Senhor caminhar sobre as águas. Agora é minha vez. Eu não quero ter só essa experiência de ver o Senhor caminhar sobre as águas. Eu também quero. E aí, o que o Senhor responde para ele? Vem. Irmãos, às vezes, o que falta para nós termos mais experiência com o Senhor é justamente, às vezes, nós questionarmos o Senhor, ou pedir para o Senhor, Senhor, eu também quero. Eu quero experimentar. Porque, às vezes, acontecem situações na nossa vida e a gente fica com medo de perguntar para o Senhor, ou pedir para o Senhor, com medo da resposta. Porque se eu peço uma experiência, vai que o Senhor diga assim, então vai, então faz. Ok? Dê o primeiro passo. E se o Senhor me responder sim diante daquilo que eu pedi? E eu acredito que aí começa já o nosso primeiro bloqueio. Às vezes é ter esse medo, e o medo ele nos impede de prosseguir. O medo ele nos trava. Essa é a função do medo, é paralisar, principalmente nessas questões de caminhada com o Senhor. Ele nos trava. Porém, aqui Pedro, mesmo ele tendo esse medo, quando ele ouviu a resposta do Senhor, então ele pede para que o Senhor permita com que ele vá então sobre as águas também, já que é o Senhor. E o Senhor disse, então vem. E Pedro sai para fora do barco, e a Bíblia diz que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, ele andou sobre as águas. Não foi só um passo de fé, não, ele andou. Ele experimentou algo que os outros não experimentaram, só pelo fato dele ter essa conversação com o Senhor, por ele desejar algo a mais. Assim como os discípulos anteriormente pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, aqui da mesma forma, Pedro queria ter fé para sair para fora do barco. E o que o Senhor disse? Vem, ou seja, ele expôs Pedro a uma circunstância, a uma experiência. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso conosco. Você quer ter fé, o Senhor vai nos expor a experiências, para que a nossa fé seja aumentada, para que através da experiência nós tenhamos a segurança no Senhor. É assim, quando nós aprendemos a andar de bicicleta, você pode ver, a gente tinha medo de cair. Aí você anda uma vez, se tremendo toda a bicicleta. Às vezes alguém ajudando, segurando, mas você enfrenta aquele medo de cair. Aí você às vezes cai uma vez, mas você não desiste. Até o ponto que daqui a um pouco você faz aquilo automaticamente. Você sobe para cima da bicicleta e você pedala. O que é isso? Você perdeu o medo e você experimentou algo novo, que é andar de bicicleta. E agora você tem a experiência e você anda seguro em cima de uma bicicleta. E esse é o caminhar com o Senhor. Muitas vezes nós temos esse início medo de cair, medo de que o Senhor não vai nos segurar, medo de que o Senhor não vai nos amparar na caminhada. E mesmo que às vezes a gente tropece e caia, ou às vezes que a gente se decepcione com algumas situações, enfim, são experiências que nós estamos tendo, mas estamos cada vez mais confiantes, porque o Senhor está conosco.
E cada vez que a gente vai dando o passo e caminhando com o Senhor, situações posteriormente que virão, nós vamos começar a fazer como a gente faz hoje em dia, a gente sobe em cima da bicicleta e vai. E se o Senhor, conforme nós vamos caminhando, experimentando o Senhor vai nos trazer situações que a gente vai dizer assim, ó, tá bom, Senhor, eu vou. A gente não vai mais questionar. A gente não vai mais ficar com aquelas perguntas na cabeça, será que eu vou? Será que o Senhor vai me sustentar? Mas eu estou com medo, será que é do Senhor? Então o Senhor vai nos expor a experiências que futuramente a caminhada vai ser muito mais rápida. Você pode ver que pessoas que são extremamente experimentadas pelo Senhor, quando o Senhor fala, automaticamente elas obedecem e dão o primeiro passo e a coisa anda. E às vezes nós, quando estamos começando a caminhada com o Senhor, as coisas parecem que demoram, às vezes um pouco mais, mas é porque nós estamos começando, nós às vezes temos medo, e o medo às vezes vai nos travar. Então isso é normal, mas assim como um grão de mostarda, é só um processo, nós precisamos avançar. O que nós não podemos fazer é parar, é estagnar, porque a fé, assim como qualquer grão, se ficar estagnado, não gera nenhum fruto. Ou seja, a fé estagnada não gera nenhuma experiência, não gera testemunho, como nós lemos em Hebreus, que os antigos obtiveram bom testemunho. Então, nós necessitamos dessa experiência de nos expor com o Senhor nessa caminhada. E aí nós vamos continuar lendo ali, ele vai dizer assim, mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. O que que mudou? O que que mudou? Primeiro ele teve medo daquele senhor, daquele espírito, até ele só saber o que que era. Era o Senhor. Quando ele bota o pé para fora do barco, ele olhou para o vento, ou seja, ele tira o olho do Senhor. O foco dele estava em Cristo, estava na experiência que ele estava construindo com o Senhor. E a partir do momento que ele tira o olhar dele, o foco dele do Senhor, ele começa a se distrair com outra coisa, que era o vento. E aí ele teve medo. Então, irmãos, as circunstâncias que estão ao nosso redor enquanto nós caminhamos com o Senhor são distrações para nos gerar medo e fazer com que a gente tire o nosso foco dos nossos olhos, que é o nosso Senhor. E isso faz a gente ser paralisado na nossa caminhada. Faz com que a gente não avance nas experiências com Deus. Faz com que a gente não aumente a nossa fé através das experiências ao qual o Senhor tem nos colocado. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada, nós cremos num Deus que é Espírito e que criou todas as coisas. Nós cremos pela fé que nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. E agora, toda a experiência que nós vamos ter com o Senhor, o meu olhar tem que estar no Senhor, para que nada mais me tire a atenção. Para que, me tirando a atenção, eu venha a ter medo e o medo venha me paralisar de eu caminhar com o Senhor. E aí você vai observar que a partir do momento que ele tira o seu foco, tira o seu olhar do Senhor, ele começa a submergir, ele começa a ir para o fundo. E, irmãos, aos nossos olhos, às vezes nós ir mais profundo parece ser algo ruim. Mas você já parou para pensar que às vezes o Senhor quer te levar a algo mais profundo? Tem algumas passagens que falam sobre nós não ficarmos no raso com o Senhor. Então, tem experiências com o Senhor que nós vamos precisar ir muito mais profundo. Só que nós vamos precisar crer que o Senhor vai estar conosco. Aqui, Pedro preferiu não ir para o profundo, mas pediu socorro para se manter no raso, com medo de se afogar. Veja que uma situação que nos distraia impede de nós termos N experiências com o Senhor. N experiências. E de aumentar o nosso leque de fé, o nosso leque de maturidade com o Senhor. No versículo 31, ele vai dizer assim, e imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhes, ó vós de pequena fé, por que tu duvidastes? Ou seja, o medo está inteiramente ligado com as questões da fé. Está inteiramente.
O medo, ele faz com que a minha fé não avance. O medo, ele faz com que Cristo saia do centro das minhas atenções. E isso é um perigo, porque nós necessitamos da fé. Porque, como nós lemos lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, algumas coisas que nós precisamos ter, né? Primeira coisa, para ter essa experiência com Deus, é interagir com Ele, assim como Pedro interagiu nessas questões de Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Nós precisamos interagir. Mas o que faz com que a gente não interaja muitas vezes? É justamente o medo da resposta. Se eu pedir para ir, vai que Deus mande eu ir mesmo. Se eu pedir para fazer, vai que ele me dê algo para fazer. Se eu pedir algo para mim, vai que o Senhor me dê. E é mais uma responsabilidade para mim. Então, às vezes, nós bloqueamos essa interação com medo da resposta. Outra coisa, confiar e obedecer. Isso é um pré-requisito também para esse relacionamento. Confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Essa é a caminhada de um cristão, com fé. Confiar no Senhor e obedecer o que ele diz. É simples. E o terceiro, não olhar para os outros ou para a multidão. Por que isso? O que tem a ver isso? Se Pedro tivesse olhado para os outros 11, ele não teria ido, porque ele fez algo que a maioria não fez. Ele fez algo que a multidão não fez. E muitas vezes, se nós olharmos para a multidão e ver, mas eles não estão fazendo, eu não vou fazer também. Mas se o Senhor me falou, se eu confio e obedeço ao Senhor, eu vou fazer. Porque a experiência que Pedro viveu foi algo que os outros não vivenciaram. Ou seja, uma pequena fé, estando ela estagnada, né, traz a dúvida. A dúvida traz o medo. E o medo impede de experimentar o novo de Deus. Vou repetir isso aqui. A pequena fé, estando estagnada, que é diferente da pequena fé que está em desenvolvimento, então a pequena fé estagnada traz a dúvida. A dúvida, o medo. E o medo impede de nós experimentarmos o novo de Deus. Isso é simples. Isso é simples. Nós precisamos avançar nesse processo com o Senhor. Nós não podemos parar nesta caminhada. Nós precisamos interagir com Deus. Se a gente não interage com o Senhor, começa a vir as dúvidas. As dúvidas. Mas será que é isso está certo? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que é do Senhor? Será? Será? E entra tanto será na nossa mente que não tem espaço para nós ouvirmos o vem do Senhor, como o Senhor falou para Pedro. Às vezes o Senhor está dizendo para nós, vem, vem, vem. E na nossa mente tem assim, será, será, será. E tem tanto será que daqui a um pouco nos gera medo. E o medo faz olhar para aquilo que eu tenho nas mãos, ou aquilo que está ao meu redor. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele começou a olhar para a tempestade, ele esqueceu que, na verdade, na frente dele estava o próprio Senhor. E que o Senhor tinha autorizado ele, dizendo, vem. O Senhor que fez todas as coisas, que comanda os céus e a terra, ele que dá ordem para tudo, estava diante de Pedro. Mas ele desviou a sua atenção para o será, para as coisas ao redor. Então, Pedro, mesmo ele tendo essa dúvida, ainda assim, ele teve um passo de fé muito maior do que aqueles que ficaram no barco. Outra coisa que me chama a atenção, e eu creio nisso, que eu acho muito forte, que nós olhamos que todos aqueles que estavam no barco eram discípulos. E mesmo sendo discípulos, só um teve uma experiência diferenciada com o Senhor. Ou seja, mesmo sendo discípulo,
as experiências não são para todos. A experiência é só para aquele discípulo que dá o passo de fé e não tira o olho de Jesus. Simples. Porém, não é porque é simples que seja fácil. Porque imagine você ter que dar o passo para fora do barco, numa tempestade, e crer que você vai caminhar sobre as águas. E às vezes muitos dentro do barco dizendo assim, você é louco. Você é louco de seguir Jesus. Você é louco em crer nessas coisas da Bíblia. Às vezes, você é louco, às vezes, de fazer algo que só você está fazendo. Ninguém da sua família fez. Como é que você está fazendo? Você é louco. Mas você que está sendo chamado de louco, vai viver experiências com Deus que os outros nem imaginam. Só que daí, quando você observar aqui no restante do texto, ele vai dizer assim, no 32, ele diz assim, e quando eles entraram no barco, ou seja, Jesus e Pedro, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho. Ou seja, eles só adoraram o Senhor na segurança do barco. Só reconheceram o Senhor na segurança do barco. Observa-se, muitos crentes não fazem isso. Só adoram o Senhor quando há segurança. Ah, não, aqui eu estou seguro, aqui dentro da minha casa, não, estou seguro aqui no meu trabalho, não, aqui eu agradeço o Senhor, aqui eu dou glória. Quando está dando tudo certo, quando eu estou seguro, eu estou louvando o Senhor, aqui eu reconheço o Senhor. Mas na hora de eu dar um passo em direção ao Senhor, de eu botar o meu pé para fora do barco, para dar um aleluia, para dar um glória. Quando eu estou afundando, meu irmão, será que é fácil eu dar um glória quando eu estou afundando? Quando só minha mão está para fora da água? Mas mesmo assim, só um deles, só Pedro vai dizer assim, ó, eu caminhei sobre as águas. Eu afundei, precisei da ajuda do Senhor, mas eu saí do barco. Eu fui além do que vocês não foram. Eu tive uma experiência que mesmo vocês sendo discípulos, não tiveram. Esse é o processo da nossa fé. Claro que cada um vai estar num nível, vai estar em um ponto da caminhada com o Senhor. Isso é indiscutível. Mas nós precisamos, pouco a pouco, avançar nessa caminhada, crescer, expandir essa semente que foi colocada dentro de nós, chamada Espírito Santo, o qual confirma todas as coisas, ou seja, testifica todas as coisas a respeito do nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz, sedes transformados pela renovação da vossa mente. E você só renova a mente colocando coisas novas. Você só aumenta a sua fé tendo novas experiências, se expondo aos processos do Senhor. Crendo que, como ele fala em Mateus, ali nos últimos versículos, bem no final do capítulo, se não me engano, acho que é o 28, ele vai falar assim, eu estarei com vós até o fim. Eu estarei com vós até o fim. Mateus 28, capítulo 20. Só para vocês anotar e deixar registrado. Ele diz assim, ensinando-os a observar a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, irmãos, quando o Senhor fala aqui para os discípulos, no versículo 19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até o fim. Irmãos, eu tenho que dar esse passo de fé, e aonde eu for ensinar, pregar a palavra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Isso é um sinal de que eu creio que o Senhor está comigo até o fim. Isso é um sinal. Então, irmãos, eu creio firmemente que Ele está conosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Eu creio, mesmo não vendo, mas eu creio.
E aqueles que creem vão experimentar coisas da parte de Deus que às vezes outros, mesmo sendo discípulos, não vão experimentar. Vão dar glória, mas na sua segurança, porque eles não são capazes de se expor àquilo que o Senhor tem de novidade para as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos acerca da fé.